E aí pessoal, beleza gente? Galera, vamos para o nosso segundo encontro, né? Aí nesse curso de programação em Python, com as primeiras noções de programação em Python. Na aula passada a gente concluiu falando sobre os tipos de strings inteiros, né? Dando uma visão geral sobre esse conteúdo, tá? E a gente também concluiu já falando sobre boas práticas na programação, né? Quando você está codificando, é importante que você deixe seu código legível, é importante que você coloque comentários, né, no seu código, né, para você deixar o seu código mais fácil de ser compreendido. Hoje a gente vai iniciar com os conceitos de pontos flutuantes, né, variáveis do tipo pontos flutuantes, né. Esse float point, valores de ponto flutuante, na verdade, pessoal, é um número real que tem aí um ponto decimal. Por exemplo, se eu disser que x igual 0,52, né? Então isso é um ponto flutuante. O x vai ser uma variável de float, que a gente chama, tá? O problema é o seguinte, aí a gente começa a já, né, trazer algumas questões aqui que a gente já discutiu com o int também. Por exemplo, quando eu tenho um valor que não é ponto flutuante, eu quero torná-lo ponto flutuante. Por exemplo, se você disser que x igual a 1, depois se é x igual a 1.0, ele mudou o tipo, né? Se você disser x igual a 1, y igual a x, y vai ser do mesmo tipo de x. Beleza, se eu boto 1.0, ele já é ponto flutuante aqui, já é um float. Beleza? Tá? Mas a questão é o seguinte, e se eu precisar converter, eu tiver valores, por exemplo, como a gente utilizou na aula passada, que eram valores que vinham da função input, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, que x recebe input, e aí eu pergunto, né, what, se a gente está usando um padrão, né, se considera aí se eu escrevi algo errado em inglês, what x, quem é x, né? Y igual a input, a gente já estudou isso, né, essa função. Eu venho aqui e boto what's y. O problema disso aqui é o quê? Que o retorno dessa função vai ser um string, né? Vai ser um string. Essa função vai nos retornar um texto. Como é que eu faço? Da mesma forma que eu fiz no int, eu faço aqui no float. Eu converto o valor que essa função vai retornar, né, e jogo dentro. Olha, todo esse valor que está selecionado está sendo enviado aí para o float, né, e o float vai converter esse valor aí num tipo float. Se de fato x é um valor do tipo float. Por exemplo, para ser mais claro, vamos calcular aqui, calcular o salário, né? Salary, só o exemplo. Então aqui eu não vou chamar mais de x, eu posso chamar aqui de salary. Duas coisas totalmente diferentes. Isso aqui é um comentário, isso aqui de fato é variável, né? Isso aqui não tem valor algum. Então salary é uma variável que provavelmente é um float, né? Eu posso colocar aqui extra, um valor extra. Então what salary, ou how much salary, né? How much salary, quanto salário, e how much extra, tá? Pronto. Eu preciso converter também aqui para um float, para isso funcionar, tá? A gente já fez isso com int, beleza? Então, por exemplo, eu posso dizer que total underline salary igual a salary mais extra, né? Posso imprimir já isso aqui, né? Posso dizer assim, ó, print o que? Na verdade eu teria que tirar aqui, tiraria esse total salary, tá? Posso fazer isso também, né? Então, se eu rodar aqui, ó, um pouquinho, tá conectando aqui com a máquina do Google. Beleza? Então esses valores, né, vai permitir que você use
valores de ponto flutuante. Então vamos lá, você bota aqui 5.000, né? E o seu extra é 2.500. Então perceba que ele vai fazer a questão de colocar isso aqui, ó, certo? Agora imagine que você quer arredondar, né, esse valor para um inteiro mais próximo. Vou criar uma nova célula. Imagine que você quer arredondar esse valor aí para um inteiro mais próximo. Então observe, você vai observar na documentação em Python, vai lá no Google, depois digita, tenta já entender, né, como usar isso, o round, certo? Você vai procurar sobre round, você vai fazer esse carinha aqui, ele vai arredondar, beleza? E aí, como é que ele arredonda? Vai ter um number aqui, né, um número, e você aqui vai dizer a quantidade de quem é, e é o n digits. Ele já está dizendo aqui, ó, um número e o n digits, é a quantidade de dígitos que você quer para arredondar. Vamos trabalhar ainda com ele aqui, tá? Alguns exemplos aí vocês vão perceber e entender melhor. Então vamos lá. Digamos que a gente tem esse mesmo exemplo aqui, tá? Eu vou copiar e colar aqui embaixo para ficar mais fácil. Só que aí agora, aqui o que é que eu estava aqui fazendo? Eu estava get the salary with input. Vamos falar assim, né? E aqui eu vou ter um comentário que eu vou só dizer o seguinte: isso é só por um bom costume, né? Criando um round, create a round, um arredondamento, né? Então eu vou tirar esse por enquanto. Eu vou dizer aqui que é total underline salary igual a quem? Igual a round, no caso salary plus extra, tá? E aí eu vou imprimir total underline salary, ok? Veja, esse valor aqui que vai ser arredondado agora. Se eu rodar para o inteiro mais próximo, eu vou botar a mesma coisa, 5.000, 2.500. Veja que agora ele tirou o que eu arredondei para o inteiro mais próximo. Isso funcionaria para qualquer tipo de decimal aqui, beleza? Então essa saída vai ser arredondada aí para o inteiro mais próximo. Agora, também é possível você formatar, se você quiser, né, formatar a saída para números extensos, né? Números extensos. Por exemplo, se você tem, aqui você está percebendo que a gente está vendo um ponto, né? Por exemplo, você pode arredondar isso, trabalhar com vírgulas, certo? A formatação ser diferente. Então você pode modificar essa formatação na hora de usar ou de imprimir, o que quer que seja, tá? Eu vou usar o mesmo código, né, em casa. Se você está começando, digita para você criar um hábito, tá? Então o que é que eu vou mudar aqui? Eu vou fazer o print com aquele mesmo padrão que a gente já viu, né, usando o F. E aí o texto aqui que iria ser impresso vai estar desta maneira, lembra? Uma variável entre, deixa eu ver aqui, eu tenho uma entre chaves, no caso é total salary, né? Total salary. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo. F total salary, certo? Só que aqui eu quero, deixa eu ver se ele vai funcionar. Não, vi que ele tá a sintaxe, né? Não vai de jeito nenhum. O erro aqui tá faltando. Pessoal, é um errinho de sintaxe que a gente, quando você percebe aqui, você consegue perceber que antes de eu rodei de propósito para ver que ia ter o erro, mas que do jeito que tá aqui, ó, com essa formatação, aí você vê que ele está identificando tudo isso aqui como um texto, como um string, igual aqui, ó, até pela cor, né? Era isso, encostar no F, né? Eu tinha deixado isso passado aqui.
Então o total salary aqui vai ser impresso normalmente, né? Eu vou botar aqui 50, 25, 75, ok. Só que o que é que eu queria? Eu vou fazer novamente e vou botar agora, ó, 50,5, vou botar 20. Vamos ver aqui o que é que aconteceu. Olha aí, 50,5, tá? Ele não conseguiu converter, vocês viram? 25,1. E ele aqui, ó, ele arredondou para 76. Mas esse resultado aqui tá 76,6. Por quê? Porque eu passei por aqui, ó. Se eu não tivesse esse total salary aqui, sendo arredondado, iria aparecer 76,6, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora fazer isso aqui, ó, com vírgula, tá? Essa impressão aqui com vírgula. Não vai aparecer, né? Porque está sendo arredondado, ó, 25,5, 23,2. Opa, Tiago. 25,5, 23,2, tá? Para gente entender o ponto flutuante. Ok? Se eu tirar aqui, ó, eu vou tirar esse comentário, vou tirar o rounding, tá? Tirar esse round. Deixa só isso. 25,5, 23,2, 48,7. Beleza? E aí, galera, só para vocês entenderem o sentido, né, dessa vírgula aqui, o que é que eu estou querendo dizer? Eu vou tirar essa vírgula aqui agora, essa formatação. Eu vou mostrar a vocês uma coisa. Ó. 25, vamos dizer que o salário é esse. E o valor é esse. Então veja, olha esse valor alto. Esse ponto zero continua arredondado, né? Eu tirei o round aqui. Mas você não sabe aqui a questão dos milhares, não é isso? Você tem 3, ou seria aqui 27 mil. No nosso padrão seria 27 mil ponto, né? Seria assim. Se você quiser separar os milhares, e aí eu vou voltar aqui com o round para cá, tá? Vou voltar com o round para ele arredondar esse valor aqui para o inteiro mais próximo. E vou colocar a vírgula para separar os milhares. Esse é um padrão americano, né? No caso, você tem aqui 25 mil, um exemplo. Ganha salário de 25 mil e tem um 2.500. Então ele tem 27.500. Se eu não faço isso aqui, eu teria um 27.500 tudo junto aqui, tá? Só por causa disso. Mas vamos lá. Vamos trabalhar agora um pouco mais ainda sobre pontos flutuantes. Opa, cancelar. Sobre pontos flutuantes. Vamos ver aqui, por exemplo, o resultado desse código aqui, ó. Eu vou copiar e colar esse daqui que está mais simples. Aqui. E aqui o total. Agora eu vou mudar a operação, tá? Eu vou chamar aqui, se o salário é esse, o extra é esse, eu vou chamar aqui de daily salary. Salário diário, vamos pensar assim. Seria o que? Seria salary mais extra dividido por 30. Certo? Seria isso aí. Se eu rodar isso aqui, eu tenho 25, vamos dizer que ele com salário de 2.500 mais 1.100, ele tem salary aqui 27. Deixa eu rodar esse novo. 25 mil, 2.500. Isso. Ah, tá. Ele tem um day salary aqui de... porque ele está imprimindo um total salary, né? Daily salary. Se eu botar aqui 25 mil, 2.500. Tá aí, ó, o day salary dele. Né? Salário por dia ele tem em torno de 916.
E aí, o que é que você percebe? Esse resultado, né, é bem extenso, né? Essa forma de representar aqui, né? Se você, mesmo que você mude aqui o valor, por exemplo, se ele tem um salário de 25 mil e tem um 1.500, mesmo assim, ó, conseguir terminar, né? Mas você tem essa dízima aí, essa extensão, né? Como é que a gente trabalhar com isso? Usando, por exemplo, o round. Você pode usar o round para isso, tá? E aí, como é que eu faria aqui com o round? Bem, para ficar mais fácil de vocês podem entender assim também, ó. Daily salary vai receber novamente quem? O round, né? De quem? Eu quero arredondar quem? O próprio daily salary. A própria variável daily salary. E aí, com quantas casas decimais? Com 2. Olha lá, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Olha o que essa função tem, ó. Ela tem um number, que é o número, que no caso é o daily salary, e o número de casas decimais. Por padrão, ele já está dizendo aqui, ó. Não, nenhum número. Agora eu estou dizendo que é 2. Se eu mandar arredondar, aqui o padrão dele vai ser nenhuma casa decimal, né? Ó, vou fazer a mesma coisa, 25 mil com 1.500. Ele arredondou para quanto? 883. Porque eu não botei casas decimais. Quando eu boto duas casas decimais, rodo novamente. 25 mil, 1.500. Veja que agora eu tenho duas casas decimais. Beleza? E antes eu tinha todas aquelas casas decimais. Tranquilo? Então é muito importante que você tenha esse conhecimento. É importante também que você saiba que eu posso fazer isso só com a parte de impressão. Vou copiar e colar aqui para facilitar. Mas aqui, ó, no próprio print, ao invés de eu fazer essa conversão aqui, eu posso fazer isso apenas na impressão. A diferença é que você não vai mudar o valor da variável, né? Aqui você está mudando o valor da variável. Daily salary vai ter duas casas decimais onde quer que você use, ó, 883,33. É o valor dela atual. Que, inclusive ele está pegando aqui esse valor porque ele mantém aqui na memória, né, da célula anterior. Tiago, eu posso fazer isso aqui também em uma linha só? Posso. Como? Eu não fiz isso para não complicar muito a cabeça de vocês. Fiz passo a passo. Primeiro eu somei e dividi por 30. Tem um valor em daily salary. Ó. Esse valor aqui em daily salary era bem grande, né? E depois peguei o próprio daily salary e botei em duas casas decimais. Mas eu poderia fazer isso aqui assim, ó. Aqui dentro eu já usar o round. Isso é muito comum de você ver esse estilo em Python. Já usei o round. Então, ó. Eu tenho aqui essa soma e a divisão, vírgula 2. É a mesma coisa. Você está pegando esse carinha aqui, somando. Primeiro o que está entre parênteses, né? Somo. Depois divide por 30. É o valor de number, é o valor que vai ser convertido. E 2 é a quantidade de casas decimais. E aí eu não precisaria, desculpa, eu não precisaria disso aqui, ó. Show? Não precisaria disso aqui, tá? Posso deixar até assim, separando essa vírgula. Beleza? 25, 1.500. Deu certo? Tá certo? Mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Tanto faz como tanto fez. Tá bom? Vou deixar assim. O que é que eu ia falar? Sim, do print. O que eu quero falar aqui é do print. E aí eu vou tirar esse cara daqui. Beleza? Vou tirar isso aqui. É o daily salary. Usando aquele F string, né, que a gente utiliza para formatar as saídas aqui no print. Ó. O F. E aqui eu já jogo o valor que seria entre... Essa sintaxe tem que... Por isso que é importante você escrever, para você se acostumar. Quando eu vou usar esse F string, essa formatação aqui do valor, o valor tem que estar aqui entre chaves, tá? Para separar de um string mesmo. Aqui é um stringzona, tá entre aspas duplas. Eu posso escrever qualquer coisa aqui, mas o que está entre chaves é o valor da variável que tem que ser, tá? E aí, nesse valor aqui da variável, eu posso dizer isso aqui, ó, 2 pontos. Como é que eu quero essa variável? Eu quero essa variável com duas casas decimais de flutuante, de float, tá?
Eu quero 2 pontos decimais. Então, se eu não coloco isso aqui, veja, mais uma vez, 25.000, 1.500, tá lá, várias casas decimais. Na hora de imprimir, eu imprimo ponto 2F. 25.000, 1.500, 2 casas decimais. A questão é que se eu imprimir, vamos ver o que acontece, se ele vai alterar. Print aqui, só daily salary. Vocês precisam, se eu faço esse início muito detalhado, que é para vocês compreenderem o que está acontecendo. Entendeu agora a diferença? Porque daily salary não mudou o valor quando eu uso isso. É só a impressão. É só a forma de imprimir o valor que eu formatei aqui na saída. Mas o valor da variável daily salary continua sendo esse. É tanto que quando eu imprimo ela novamente, aparece exatamente ela, o valor original dela. Perfeito? Galera, agora a gente terminou esses valores básicos, né? Existe também vou só colocar aqui, né? Os booleans. Os booleanos. Você diz aqui, ó, a variável, por exemplo, eu posso dizer aqui que A igual a true, B igual a false, tá? São valores booleanos. Aquela ideia que a gente vai estudar daqui a pouco, né, usando condicionais. Mas serve para isso aqui, ó. Se A, isso é o quê? Se for verdadeiro, se A, deixa eu ver se ele aqui, print A é verdadeiro. Por quê? Se A, nem precisa dizer aqui se A é igual a true não, sabe? Aqui ele vai, ó, rodar do mesmo jeito, tá bom? Mas A é uma variável que vale o valor verdadeiro, né? Se não, lembra dessa indentação aqui, é fundamental. Se não, print A é falso. Ele vai imprimir A é verdadeiro, né? Se eu pego aqui e digo que A agora aqui, ó, eu pego e digo que A recebe false. A é falso. Beleza? Só para ficar registrado aqui. Galera, vamos falar agora de começar a definir funções, criar as nossas funções. Tá? A gente já aprendeu os tipos básicos da linguagem. Eu nem entrei ainda diretamente nas estruturas condicionais, né? Mas é importante que você já conheça como definir funções, que a gente já está usando funções. A gente já usou o print, a gente já usou o input, né? Convertemos aqui usando float, o round. São funções nativas, já estão aí para a gente utilizar. Existem milhares, né, de funções. A gente vai conhecendo aos poucos, a gente vai estudando, vai incrementando o conteúdo e vai criando um certo conhecimento. Beleza? Beleza, pessoal? Então vamos lá. A palavra reservada para criar funções é a def. Beleza? Mas antes de tudo isso, eu quero fazer aqui um exemplo. Imagine que você está criando aqui um código, como a gente já fez, né? Uma variável, por exemplo, name, que vai receber um input, né? Pergunta, what's your name? Aquela velha, what's your name? Vamos lá. What's your name? Aí eu quero pegar esse texto, veja, né? Input, what's your name? Ok. E aí eu quero pegar esse texto e fazer um trabalho aí nessa string, né? Imagina aí que eu quero remover os espaços em branco, a gente já viu isso da string, e deixar a primeira letra maiúscula, certo? Deixar a primeira letra maiúscula. Como é que eu faria isso? Ponto
strip, tá aqui, ó, a gente já viu essa função, né? Então essa função vai remover os espaços em brancos, caso venha, né? E a ponto title em seguida, que comece a entender isso aqui, ó. Esse camarada vai retornar o valor que eu escrevi na caixinha de texto. Dado esse valor retornado, que é um string, ele é removido os espaços em brancos e depois colocado em maiúsculo, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Você vai pergunte o que? Ask the user for the name, ok? Aí a gente vai remove white space and o que? And capitalize, né? Primeira the first letter. Pronto. Então é isso que ele vai fazer aqui, né? Quando eu rodar, se eu botar Tiago, ele vai, se fizer esses espaços, Tiago não vai ter mais espaços em branco. Vou mandar imprimir ali, né? Você vai ter esse resultado. Tranquilo? Então, se eu mandar imprimir, veja, se eu mostrar aqui um print, né, a print the output, a saída, como é que eu faria isso? Um print, e aí eu digo name, só isso, não é isso? Ou usando o F, né, a gente pode fazer assim, F entre aqui as tal, aqui eu vou ter que botar entre chaves, e aqui eu vou dizer hello, Tiago, não é isso? Se eu escrevo Tiago, hello, Tiago, beleza? Output. Show? Questão é a seguinte: a gente pode criar nosso próprio código. Em especial, a gente vai fazer uma função, né, que vai dizer hello pra gente. Então, veja só. Ao invés de eu ter isso aqui, eu vou copiar. Certo? E aí, eu queria fazer da seguinte maneira. Eu queria dizer assim, ó, name, né, pedir. E aqui eu queria chamar a função hello, né, para fazer isso para mim, né? Só que se eu fizer isso, vai dar o quê? Vai dar um erro aí, né? Vai dar um erro, vocês já devem estar imaginando. Por quê? Qual o erro que vai dizer? Ó, name hello is not defined. Não está definido, né? Então eu tenho que definir o quê? Eu tenho que criar agora uma própria função. Beleza? Opa, foi mal. Cliquei aqui. Blá, 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 ok. Vai dar um erro. Ok. Eu vou criar aqui minha função hello. E é assim que eu crio a função hello. Def hello. Não recebo nenhum valor, né? E eu vou aqui dar um print hello. Só isso. Então aqui o que eu tinha tentado fazer, na verdade, era imprimir esse nome hello aqui, né? Mas aqui o que é que eu quero agora? Agora eu vou ter a função hello. Esse cara aqui, quando eu chamar esse, eu defini a função hello aqui, ó. Define hello function, ok? Aqui eu chamo, vocês já entenderam isso aqui. Chamar, vou pegar o resultado, vou criar os espaços em brancos e vou colocar a primeira letra maiúscula. Ok. Aí eu vou ter a variável name. Depois eu vou chamar a função hello. Ele vai vir para essa parte do código e vai executar o que está aqui dentro. Lembre da indentação. O que é que está dentro dessa função? Tudo que está indentado aqui. Terminou o código? Terminou. Pronto, terminou a função. Então, isso aqui não pode estar assim, nem assim, né? Tem que estar aqui, ó. Então, se eu fizer agora, olha, eu vou botar Tiago, tá no espaço em branco. Veja, ele chamou a função hello, ele imprimiu esse hello aqui, quando eu chamei essa função que eu criei, e ele imprimiu o que? Print hello, como até o H maiúsculo aqui esse texto, e a variável name que foi formatada. Beleza? Então, entender aí que a função hello, ela está bem indentada, né?
Python é uma linguagem indentada, né? Ele vai usar essa indentação para poder entender essa parte abaixo da função, né? Então tudo tem que estar indentado aí dentro da função hello. Se alguma coisa não tiver, ele não vai tratar isso aí como parte dentro da função hello, certo? Agora é o seguinte, imagina que eu quero melhorar esse código, né? Eu vou criar, agora eu vou copiar, colar aqui para ficar mais fácil. Vou criar um define hello function with parameters. Ok? O que é isso? Eu vou receber um parâmetro, uma entrada. Assim como a gente já fez aí várias vezes usando a função print, a gente passou parâmetros para essa função. A função, lembra, é uma caixinha onde tem caixas, entradas e saídas. Essas entradas têm padrões para se receber, né? Então eu vou definir aqui uma entrada, né? Eu vou dar um hello para quem? Eu vou chamar essa entrada de to. Esse é o nome da variável, né? Eu vou chamar um hello to. Então meu print agora vai dizer o quê? Meu print não vai dizer só hello, vai dizer hello e o valor que vem dentro da variável to, certo? Então como é que isso vai funcionar? Por enquanto agora aqui eu vou fazer o seguinte, né? O name continua, né? Eu vou tirar o what's o name aqui e eu vou chamar hello, no caso aqui, name. Vocês estão entendendo? Porque, ó, definir a função e aqui vai rodar o código. Vai rodar aqui, vai rodar também, né? Quando eu executar. Aí ele vai me perguntar. Ok. Name vai receber o valor que eu digitar lá. Depois eu vou passar para a função hello, que é essa função aqui. Name. O valor de name vai ser passado, é isso que a gente chama, né? Quando a gente chama aí hello name, o que é que vai ser computado? Vai ser passado para dentro dessa função. Isso aí é a forma como a gente passa valores para uma função, né? Então, quando a gente rodar isso aí, a gente vai ver que a saída, ó, Tiago, vários espaços em branco. Olha o que aconteceu aqui. Ele passou esse valor Tiago, já tratado, ó, com T maiúsculo, para dentro da função hello. Quando ele chega na função hello, o valor Tiago, name, é passado para essa variável to. Print quem? Print hello minúsculo e to, que é o valor Tiago, que foi recebido da variável name aqui. Name é uma coisa, to é outra, mas tem os mesmos valores. Por isso que imprimiu isso. Imprimiu novamente embaixo porque eu deixei, né? Porque eu deixei. Agora, será que se eu mandasse imprimir aqui, só por curiosidade para vocês, to aqui fora. Tiago, olha isso. Nenhum erro. Porque to não está definido aqui fora. To não existe. To existe dentro aqui da função, para a função. Beleza? Tranquilo? Então aqui sim existe to. Ok? Uma outra questão é a gente definir também um valor padrão nas funções, certo? Eu vou botar até aqui, ó, with default params. Então, por exemplo, to vai ter um valor padrão chamado word. Isso quer dizer o quê? Que se eu não definir um hello name aqui, ele vai chamar o word. Eu vou até fazer assim aqui, ó. Hello. Estou chamando quem aqui, galera? A função hello. Estou mandando imprimir o que hello está fazendo. Hello tá, quando eu chamo hello está imprimindo texto hello e o valor de to. Se eu passar esse valor, tudo bem. Vai ser como da vez passada. Se eu não estiver passando valor nenhum, olha o que vai acontecer.
Tiago, vários espaços em branco. Olha lá. Chamou o hello, passou Tiago como parâmetro. Hello, Tiago. Certo? Foi passado como parâmetro aqui. Para to. E to imprimiu. Agora, name. What's your name? Ok, tudo bem. Aqui passou-se alguma coisa? Não. Beleza? E aí ele imprimiu o quê? O word, que era a palavra, o valor padrão de to. Isso é muito comum você encontrar nas funções. É importante que vocês saibam porque muitas funções utilizam isso aí, tá? Vocês vão ver que quando estiverem estudando as funções, tem um parâmetro padrão lá, um valor padrão do parâmetro. Outra definição, outra criação de funções aqui, gente, é a gente criar uma função para iniciar o nosso programa. Normalmente a gente chama essa função aqui de main, função principal, tá? E ao invés de eu estar rodando, que veja, eu estou criando funções aqui e depois começa o programa. Se eu separar isso legal, ó, defino uma função main, uma função inicial, que na verdade vai ter esse código aqui, ó. Vou copiar essa parte, tá? Vai ter esse código aqui. Lembra todo, né? Não errar nada aqui. Indentar. O que é que essa função main vai fazer? Vai pegar uma variável name que funciona aqui dentro, né? Vai pedir o nome, a pessoa, né, o usuário, vai tirar os espaços em brancos, colocar o primeiro maiúscula e depois vai chamar uma outra função chamada hello e vai passar esse valor de name para ela, né? E aqui eu vou dizer um print the output without, sem, né? Sem passing the expected arguments. São os argumentos esperados, né? Passando o valor sem os argumentos esperados. Aqui eu terminei minha função e eu vou criar uma outra função que é a função hello. Eu criando aqui novamente, né? Para vocês verem, mas ela já existe lá em cima. Então define hello. E aí a mesma coisa, né? Eu vou até copiar ela aqui, tá? Beleza? Aí imprime só esse hello aí com o valor padrão. Aqui, pessoal, vou até comentar, aqui a nossa função, né? Start Program, vamos chamar assim. Eu rodando isso aqui, o que é que vai acontecer? Nada. Nada. Oxente, por que ele não me pediu um input, não rodou o input aqui? Não, porque está dentro da função. Isso aqui eu criei essa função, um artefato meu do meu programa. Criei essa outra função. Beleza, mas eu quero iniciar isso agora. Então, isso aí sozinho, né? Entretanto, isso aí sozinho, ele vai... não vai funcionar. Você vai tentar rodar e não vai ter... Nada vai acontecer, né? Então, por quê? Porque o código aí, na verdade, ele tem que chamar a função main, né, para trazer o programa à existência. Né? Então, a gente tem que, na verdade, chamar main. Então, quando eu chamar a função main, aí sim, ele vai chamar esse código aqui, que vai chamar aqui, que vai pedir um input, que o valor que eu colocar vai ser tirados os espaços em brancos e também colocar a primeira letra em maiúsculo. Inclusive, até para que vocês vejam, se eu colocar José, Tiago separado, né, os espaços, eu não coloquei, não foi? Aqui, não coloquei, não foi a primeira, os espaços em branco depois, mas vocês já sabem que ele retira, né? Ó, José, Tiago, esses espaços aqui, tá? Então, hello, José, Tiago. E só um detalhe, né? É hello, vírgula, né? Hello, vírgula, por quê? Aqui ele está chamando o hello, a função hello, e passando José, Tiago, que foi tratado. Quando ele vem para cá, ele não vai usar o word, ele vai usar o valor que foi passado para name, aqui dentro de to, certo? Name, vai ser passado para to.
e to aqui vai ser impresso. Beleza? Eu até poderia chamar isso de name também, tá, gente? Mas pode confundir vocês. Então, ou é bom botar outros nomes, tá? Diferentes, nome das variáveis. E aí ele vai aparecer, ó, José maiúsculo, Tiago maiúsculo. Até botei nome composto para vocês entenderem. No segundo hello, aconteceu exatamente o hello outro. Normal. Certo? E nada. Beleza? Agora a gente vai trabalhar com o quê? Perceba que essas funções elas não retornam valores, tá, gente? Apesar de estar imprimindo um texto, na verdade ela não está retornando nenhum valor, está imprimindo textos aí. Na verdade a função main está chamando aqui tanto a função hello, né, quanto a função nativa aqui print do Python. Então vamos lá para entender agora o retorno de valores em funções. Então beleza, então vamos lá. Imagina aí pessoal que agora eu quero criar uma função que me retorne um valor, né? Essa função aqui, imagina que eu quero criar uma função, né? Um cenário que vai me retornar um valor. Eu vou ter aqui uma função inicial main, certo? 2 pontos, que vai dizer o quê? Essa função vai pegar aqui um valor x, vai pedir um input. Eu vou já converter ela para inteiro, né? E no input, sempre abre e fecha o parêntese, eu vou perguntar what's x, tá? What's x? Quem é x, né? Qual é o valor de x? Feito isso, o que é que eu quero? Essa função vai simplesmente imprimir a raiz quadrada desse valor. X squared is espaçozinho, separar os valores. São várias formas de usar o print, a gente já estudou isso, né? Aí eu vou chamar, como é que eu poderia fazer isso? X vezes x. Show. Funciona, funciona. Mas eu quero criar uma função square que eu vou passar x e ele vai me retornar o valor de x elevado ao quadrado. Se eu rodar isso aqui, né? Como é só a função, não estou chamando, não vai dar erro. Mas se eu chamar aqui, vai dar um erro, né? Quando eu botar aqui 10, ele não conhece o valor de 10, o valor de square. Tá dando aqui pedir para parar, para antes que ele trave. Cancelar. Então ele não vai achar essa variável aqui, essa função aqui. Ó, name square is not defined, beleza? Então a gente precisa definir essa função. Aqui deixa para depois eu vejo. Pronto, tem que definir essa função square. Ok? Como é que seria essa função? Essa função vai receber um valor, pode ser chamado de A, de N, de B, vamos dizer que N é um número, e eu vou precisar dizer o quê? Olha o detalhe, eu der um enter aqui, estou criando uma função, der um enter, ele vai fazer isso. Eu tenho que ter 2 pontos, tá? Lembra disso para ficar bem indentado, ficar corretamente. Eu vou dizer o quê? Que ele vai pegar e alguma coisa, antes a gente estava dizendo assim, imprima, né? Mas não é isso que eu quero retornar um valor dessa função para outra variável que está chamando ela, né? Por exemplo, quando eu mandar imprimir aqui, essa chamada aqui, ser chamada essa função square, e o valor de x, que eu informar aqui, ó, vai ser passado para essa função square, né? E vai ser representado dentro da função square por n. Isso é uma boa explicação para vocês entenderem. O valor de x aqui, ó, vai ser representado por uma outra variável, né? Imagina aqui que é um valor que vai sendo passado para cá, para outra variável chamada n, né? X continua existindo, n continua existindo, mas dentro da função square vai ser um n. Isso nada mais é que isso.
n vezes n. E eu quero retornar esse valor. Eu não vou fazer x vezes x aqui, tá? Nada disso. N vezes n. X aqui dentro, não. É o n. Mas aí eu preciso usar a palavra-chave return, para eu dizer que essa função vai retornar esse valor. O valor de n vezes n. Que é n? O valor que for passado aqui por parâmetro. O valor do argumento que for passado no parâmetro de scalar. Tá? Então, se eu rodar agora o main e botar aqui 10, ele vai dizer, ó, x squared e 100. Né? No caso aqui nem precisa do espaço, que ele já dá x squared e 100. Beleza? Entenderam aí o uso de uma função retornando um valor. Então, x é passado para squaring. E aí, então, é o que? Calculado o valor de x vezes x, que na verdade está sendo representado n por n, n vezes n. E é retornado o valor da função. Perceba que se eu quiser aqui, ó, fazer isso aqui, ó, uma variável qualquer, a recebe squaring. Quando você dá Ctrl espaço aqui, já vai aparecer ela, squaring. Squaring quem? Squaring o valor de 50. Então a vai ser o valor que eu também posso passar aqui para essa função squaring, um número assim, constante. Entendeu? A vai ser o quê? A vai receber o que esse camarada vai retornar. E o que é que você está passando para a caixinha squaring? A entrada squaring só tem uma entrada, n. E tem uma saída, que é esse n elevado ao quadrado. Então, o que é que eu estou passando aqui? O valor 50. Então, n vai ser 50. Então, aqui vai ser o quê? Retornado 50 vezes 50. Uma vez que é retornado 50 vezes 50 pelo squaring, esse valor é atribuído a A. Beleza? É tanto que se você rodar aqui, ó, ele quando pedir, ele está pedindo aqui o valor de x, né? Juntando 10, ele diz x square de 100, mas se você olhar o valor de A, é 2.500. É tanto que se você disser aqui, ó, print A também, ele está perguntando quem é x, x é 10. Ah, tá. Aqui vai ter que estar aqui, tá, gente? Depois do main. X é 10. Beleza? Então, x eu disse que era 10. Ele chamou main. Quando ele chama main, ele chama isso aqui. Aí abre a caixinha de texto. O valor é atribuído a x. Aqui eu não estou fazendo aquela tratamento de strings, não, né? Porque aqui o único tratamento é transformar o valor no inteiro. Até porque eu vou fazer um cálculo matemático e levar ao quadrado. Não faz sentido aqui eu elevar ao quadrado um texto. Por isso que eu tenho que passar para inteiro, né? Trabalhando aqui com coisas totalmente diferentes do que eu estava trabalhando aqui. Beleza? E aí eu vou imprimir o quadrado de x. Aí diz, ó, x squared de 100. Ok. Feito isso, ele diz depois que A recebe o quadrado de 50. 2.500. Beleza? Galera, concluímos aqui essa segunda aula com esses exemplos, certo? É importante que vocês pratiquem. E na próxima aula, a gente vai dar uma passada aqui no que a gente estudou até então. E na próxima aula, a gente vai trabalhar, a gente já vai trabalhar com as questões de condicionais, beleza? A gente já vai trabalhar com as condicionais if, else, if, or. A gente vai trabalhar também com os operadores booleanos, com os operadores lógicos, and, or, e com algumas funções da biblioteca match, tá? Matemática, porque aí a gente vai começar a aplicar muitas coisas da matemática usando essa biblioteca, certo? Então, só passando pelo que a gente viu até agora, né? A gente viu como é começar a executar código em Python, né? O que são funções, bugs, né? O que são variáveis, conceitos de variáveis, tipos de variáveis em Python, né? Tipadas não, achei dinamicamente tipadas, né? O que são comentários, códigos falsos ou pseudocódigos, strings, né? Aquela cadeia de caracteres, né? Como o que são parâmetros, né? Em funções, a gente viu várias funções e aprendemos até a criar algumas delas, né? A gente viu as funções nativas print, input, vimos funções para formatar algumas strings, como funções para primeira maiúscula,
funções para retirar espaços, não é isso? A gente viu funções também para converter inteiros, converter em pontos flutuantes, vimos que seriam pontos flutuantes. Parâmetros que são passados para funções, né? Como esses parâmetros são passados em forma básica. A importância também de códigos legíveis, né? Trabalhamos com floats, e aí criamos essas funções recebendo parâmetros padrão, recebendo um parâmetro normal com valores padrões, funções com retorno, e a gente vai continuar trabalhando com funções, tá, gente? A gente vai criar funções que vão receber mais de um parâmetro mais à frente, né? Que retornam mais de um valor, tá? Mas a princípio, para esse início, é isso aí. Beleza, galera? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Agradeço aí. Na próxima aula a gente já começa com as condicionais, né? Com o uso de estruturas condicionais e praticar mais o uso de softwares aqui de programação usando funções e implementando. Se programar, você tem que praticar, beleza? Então, galera, valeu. Ficando por aqui, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!